Garibaldo informa a Mariano que pode ser o novo protetor de Esmeralda. O Garanhão segue confuso. Garibaldo e Mariano decidem visitar Fernando. Eles saem juntos. Paulo estranha a postura de Augusto. Lorena despista o filho. Por pensamento, Augusto amaldiçoa os familiares. Lorena fala para Paulo que quer cuidar de Paulinho. Ele não acha uma boa ideia. Lorena segue defendendo Gisele. Paulo informa a mãe que confia na gata. Lorena desdenha da situação. Paulo segue sofrendo. Ele volta a perturbar Augusto. Paulo e Lorena detonam um vilão na cara dele. A ardilosa comemora ao saber que voltará para a mansão. Augusto não fala nada. Fernando e Perla paparicam Esmeralda. Jacira também. Esmeralda admite para os demais que se sente insegura. Jacira a despreocupa. A campainha toca. Mariano e Garibaldo aparecem. O calvo cumprimenta Esmeralda. Garibaldo discursa. Ele pede perdão para a gata. Esmeralda perdoa Garibaldo. Ele sente saudade de Inês. Lorena chama Augusto de velho nojento. Ela tortura o marido. Gisele fala sozinha. Ela planeja a morte de Esmeralda. A gata abraça Garibaldo. Fernando os felicita. Garibaldo também se desculpa com Perla. Eles relembram o passado. Garibaldo segue envergonhado. Perla se anima. Mariano paparica humilhante. Jacira provoca Garibaldo. Ela não acredita no arrependimento do bandido. Fernando deseja dar uma oportunidade para Garibaldo. Jacira tenta aconselhar o patrão. Fernando sugere que Garibaldo seja a segurança de Esmeralda. Ela não gosta da ideia. Fernando tenta colocar Garibaldo para ser motorista da gata. Ela segue receosa. Garibaldo comove a morena. Maria mexe nas roupas de Rita. A decrépita discute com a baixinha. Rita e Maria trocam provocações. A cartomante informa a baixinha que quer seduzir Henrique. Maria debocha da situação. Rita quase agride. A exploradora segue feliz com as suas compras. Fernando convence Esmeralda a aceitar a companhia de Garibaldo. Jacira fica furiosa. Paulo aparece. Ele devolve Paulinho para Esmeralda. A gata ignora o amado. Jacira repreende Esmeralda. Garibaldo as acompanha. Esmeralda afirma para Jacira que não perdoará Paulo. A autêntica segue estressando Garibaldo. O meliante continua enganando a morena. Esmeralda dá dinheiro para Garibaldo. Ele fica contente. Osório conversa com Fernando. Damião entrega as chaves da mansão pro patrão. Fernando fala para Mariano e Paulo que os vilões já podem voltar para a residência. Eles se emocionam. Garibaldo liga para Gisele. Ela tenta arrancar informações dele. Garibaldo fala para Gisele que descobriu o endereço de Esmeralda. A vilã adora a notícia. Jacira afirma para Esmeralda que ela é uma ótima cozinheira. Elas trocam elogios. Jacira se retira para trocar a fralda das crianças. Esmeralda recebe uma visita. Ela se assusta ao ver Gisele. A megera desafia a gata. Elas se encaram. Jacira cuida dos pequenos. Esmeralda tenta enxotar Gisele. Elas seguem brigando. Gisele exige que Esmeralda saia da cidade. A morena não obedece à rival. Esmeralda e Gisele trocam ameaças. A víbora informa a gata que pode colocar Paulo na cadeia. Esmeralda insinua que Gisele não tem dignidade. A vilã não assusta a inimiga. Esmeralda ofende Gisele e a expulsa de sua residência. A megera esculhamba a morena. A gata perde a paciência com a rival. Esmeralda dá um tapa em Gisele e fala para a víbora que não tem medo dela. A gata enforca, arranha e assusta a inimiga. Jacira apoia a protegida e também deseja dar uma surra na megera. Esmeralda informa a Gisele que após matá-la pode jogar as bochechas dela na panela da feijoada. A gata joga a víbora na sarjeta. Jacira abraça a protegida. Esmeralda teme que Gisele ataque Paulo. Jacira sugere que a morena procure Mariano. Gisele trama contra Paulo.
O pintor leva os pais para a mansão. Mariano também agrada os vilões. Lorena continua emocionada. Augusto não reage. Lorena acaricia o marido. Mariano atende a ligação de Esmeralda. Ele a visita. Mariano não consegue acalmar Esmeralda. Ela fala pro Garanhão que pode ter prejudicado Paulo. Mariano sorri. Esmeralda relata pro Calvo que não quer Paulo na cadeia. Mariano esclarece pra gata que Gisele não pode fazer nada contra o pintor. Esmeralda fica aliviada. Mariano sugere que a morena seja feliz. Esmeralda informa ao Garanhão que a gata seguirá mostrando as garras para os inimigos. A morena segue pensando em Paulo. O mocinho volta a pedir perdão para a amada. Esmeralda dá de cara com Paulo. Ele informa a morena que não vive sem ela. Paulo expõe o seu amor para Esmeralda. Ele a deixa abismada. Paulo assegura para Esmeralda que irá protegê-la de todo o mal do mundo. A gata não recua em sua postura. Paulo faz Esmeralda refletir. Ele mostra o quadro que pintou para a amada. Gisele continua inquieta. Mariano a procura. Ele percebe que a gata arranhou a megera e volta a gargalhar. Mariano afirma para Gisele que ela deve ir para um hospício. A víbora deseja matar o Calvo. Mariano cita os defeitos de Gisele. Ela não dá caso ao Garanhão. Mariano revela para Gisele que já encontrou uma forma para detê-la. Ela fica louca de ódio. Mariano desfruta a desgraça de Gisele. A vilã jura vingança a tudo e todos. Gisele rodopia pela casa. Esmeralda afirma para Paulo que já não aguenta mais sofrer. O mocinho assegura para a amada que tudo será diferente. Paulo garante para Esmeralda que dará o seu melhor para ser um bom marido. A gata insinua pro pintor que ele só tem lábia. Paulo fala belas palavras para Esmeralda. Ela pede para ele ter atitude. Fernando e Perla dialogam sobre a gata. A louca deseja que Esmeralda descubra tudo. Fernando teme que a morena o rejeite. Perla aconselha o marido. A doida e Fernando divergem sobre Esmeralda. Perla fala pro parceiro que o segredo deles está prestes a ser descoberto. Fernando faz um acordo com a esposa. O silencioso encontra Jacira. Ele elogia o café da carismática. Jacira agrada o patrão. Eles citam as virtudes de Esmeralda. Fernando deseja brincar com os netos. Jacira preocupa o chefe. Esmeralda vai à mansão. Ela conversa com Lorena. A venenosa brinca com a neta. Esmeralda informa a amarga que precisa falar com Augusto. Lorena estranha. Esmeralda afirma para Ardilosa que quer que Augusto se redima. Fernando segue com raiva dos rivais. Ele tenta dar grana para Jacira. Ela recusa. Jacira afirma para Fernando que as crianças estão bem. Eles não chegam a um acordo. Paulo aparece. Fernando pede ajuda do mocinho. Paulo informa ao silencioso que Esmeralda não precisa de esmolas. Fernando desconhece o bonitão. Paulo reitera pro ressentido que já chegou a hora da verdade. Ele exige que Fernando tome uma atitude definitiva. O silencioso briga com Paulo. O pintor fala umas verdades pro ancião. Fernando informa Paulo que não quer Esmeralda trabalhando. O mocinho cala o ressentido. Fernando continua impaciente. Paulo informa ao silencioso que não quer enganar a morena. Fernando fica revoltado por não conseguir ajudar Esmeralda. Paulo assusta o ressentido. Mercedes conversa com Perla. Elas também desejam que a gata saiba de tudo. Perla desabafa com Mercedes. Fernando e Paulo não param de brigar. O pintor informa ao silencioso que pode levar a gata embora. Jacira fica chocada. Paulo chama Fernando de teimoso. Ambos seguem aos berros. Paulo relata para Fernando que nada o impede de abrir o jogo com a filha. Lorena desestimula Esmeralda. Ela afirma para a gata que Augusto não mudou. Lorena pede falsas desculpas para Esmeralda. Ela finge amar os netos. Esmeralda teme que o vilão vá pro inferno. Lorena revela para a gata que Augusto conhece o pai dela. Rita e Henrique procuram Rivas.
O sacerdote conta para a exploradora que o boxeador já casou na igreja. Rita informa a Rivas que não pretende pagá-lo. Ela envergonha Henrique. Rita planeja um festão. Rivas a estimula. Rita deseja que Agatha e o Silencioso sejam os seus padrinhos. Ela fala o nome inteiro de Esmeralda para terceiros. Lorena deixa Agatha sem palavras. Mariano aparece. Ele percebe que o climão está pairando pelo ar. Esmeralda pede ajuda de Mariano. Lorena tenta desmentir Agatha. Mariano despreza a mãe. Esmeralda pressiona-os demais. Agatha tenta falar com Augusto. Ela o informa que quer saber quem é o seu pai. Augusto fuzila a morena com o olhar. Ele continua atônito. Esmeralda segue sem descobrir a verdade. Augusto deseja a falência dos rivais. Esmeralda continua perturbando o vilão. Augusto tenta falar. Mariano chama Lorena de indiscreta. Ela banca a vítima diante do filho. Mariano continua amedrontado. Lorena o cala. Mariano deduz que Esmeralda descobrirá a verdade. Lorena informa ao filho que Fernando está errado por manter o silêncio. O calvo sugere que a mãe não seja intrometida. Lorena inventa para Mariano que se redimiu. Perla coloca Fernando contra a parede. Ele age de forma medrosa. Fernando culpa Augusto por suas desgraças. Perla afirma pro marido que ambos foram abençoados. A doida comenta com o parceiro que eles conseguiram recuperar a família que haviam perdido. Fernando dá razão a Perla. Ela afirma para ele que ambos precisam conquistar o amor de Esmeralda. Perla exige que Fernando conte tudo para Morena. O Silencioso teme o desamor da filha. Perla informa ao marido que pode contar tudo de supetão para Agatha. Eles decidem falar a verdade definitiva juntos. Paulo informa a Jacira que pretende contar a verdade para Esmeralda. Ela o contém. Eles divergem sobre a situação. Paulo desconhece Jacira. O mocinho relata para a autêntica que Fernando não está agindo bem. Esmeralda aparece. Jacira paparica Letícia. Agatha conta para Paulo que visitou os vilões. Ele reage surpreso. Esmeralda revela para Paulo que tentou falar com Augusto. Jacira não entende nada. Esmeralda tenta despistá-la. Paulo pressiona a morena. Esmeralda mente para os presentes. Paulo vai embora. Jacira estimula Esmeralda a desabafar. Lorena conta para Gisele que atormentou Agatha. Elas tramam contra Esmeralda. Gisele sugere que Lorena abra o jogo com a antiga paralítica. A ardilosa relata para a cúmplice que precisa continuar dissimulando. Lorena segue amaldiçoando Esmeralda. Gisele também. A megera informa a venenosa que quer ir para Paris. Lorena não aprova a ideia. Jacira estranha o silêncio de Esmeralda. Agatha continua inquieta. Jacira segue desconfiada. Ela conta para a protegida que Fernando esteve na residência. Esmeralda admite para Jacira que estranha a benevolência do Silencioso. Elas citam as virtudes de Fernando. Esmeralda conta para Jacira que Augusto conhece o seu pai. Agatha deduz que está prestes a mudar de vida. Jacira segue amedrontada. Esmeralda supõe que Fernando é o seu pai. Jacira tenta enganar a morena. Esmeralda informa a protetora que investigará Fernando. Lorena insinua que Gisele está ficando louca. Elas discutem. Lorena afirma para Gisele que Agatha ainda não foi totalmente destruída. A megera informa a mãe de Mariano que pretende vender os quadros de Paulo no exterior. Gisele explica a sua ideia para Lorena. Ela decide mudar de tática para conquistar Paulo. Lorena a aplaude debochadamente. A ardilosa supõe que Esmeralda será sequestrada. As vilãs ressaltam que querem Agatha debaixo da terra. Gisele conta para Lorena que tem um plano paralelo em ação. A víbora preocupa a tia postiça de Mônica. Lorena exige que Gisele permaneça na cidade. Mariano conversa com Paulo. O pintor descobre que Lorena fofocou com Esmeralda. Mariano e o irmão ressaltam que mentiras magoam terceiros. Eles exaltam a inteligência da gata. Mariano sugere que Paulo não se meta nos problemas de Esmeralda. A gata vai ao lixão.
Os mortos de fome a agarram. Esmeralda vira mãe dos pobres. Os esfarrapados agradecem a ajuda da morena. Garibaldo afronta os vizinhos. Maria conversa com a amiga. Garibaldo ofende os colegas. Esmeralda dá um sermão no meliante. Henrique segue tentando agradar Rita. A exploradora fala pro boxeador que ele está caindo aos pedaços. Henrique provoca Rita. Eles se alfinetam. Rita insinua para Henrique que tem idade para ser filha dele. Ele ressalta que a decrépita não tem mais frescor. Rita perde a paciência com Henrique. Eles continuam resmungando. Esmeralda e Garibaldo entram no barraco. A gata pede para falar com Rita a sós. Henrique alarma a morena. O boxeador sai com Garibaldo. Esmeralda pede para Rita falar a verdade. A exploradora deseja ajudar a morena. Esmeralda pergunta a Rita se é filha de Perla e Fernando. Garibaldo dialoga com Henrique. Eles decidem beber. Os pobretões escolhem as suas bebidas. Henrique lê o jornal e vê um obituário. Ele deseja alegrar Rita. Garibaldo critica a decrépita. Henrique conta pro meliante que houve uma morte. Rita tenta enganar Esmeralda, sem sucesso. A exploradora inventa para Morena que desconhece a origem dela. Esmeralda não compra a versão de Rita. Elas voltam a discutir. Rita expulsa Esmeralda do barraco. Henrique reaparece. Esmeralda cospe fogo e sai. Rita xinga o amado. Henrique fala para a decrépita que eles poderão casar na igreja. Ela segue surpresa. Henrique conta para Rita que acabou de enviuvar. Ela fica atônita com a revelação. Lorena conversa com Virgínia. Ela segue detonando o centavinho. Os jovens tentam agradar a venenosa. Virgínia entrega o seu convite de casamento para Lorena. Centavinho continua feliz. Ele tenta se reconciliar com Lorena. Ela rasga o convite. Lorena desafia os jovens. A ardilosa declara guerra a Ceguinha.